Eis a palavra de Deus. Enquanto Paulo esperava por elas em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicúreos e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que está este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é essa de que falas? Pois estás-nos anunciado as coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que isso é. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse, a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então, Paulo ficou de pé no meio de Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque a passar e a observar os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanos, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de facto, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a outro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com este propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre dos mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu de meio delas. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do Conselho de Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com elas ainda outros. Bom dia. É tudo o português que sei. Obrigado. Well, thank you for the privilege of being here with you this morning. And it really is a privilege to be here. We've been in this church a few other times as we passed through Lisbon visiting family. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. É para nós realmente um privilégio de estar aqui convosco nesta igreja. Já tínhamos cá passado, cada vez que nós vimos cá visitar a nossa família. And I'll apologize to the translator because I'll forget him and go too long, I'm sure, several times. Ok. Ele estava a pedir desculpa vai muitas vezes esquecer-se de parar e vai dizer bocados muito longos que eu vou ter que tentar traduzir. I think Mark said a lot of things about me, but I'm not sure what he said, so I'll defend myself. Acho que o Mark disse muitas coisas acerca de mim, mas eu não sabia o que é que ele disse. But it's been a number of years. We spent a lot of years in Africa, and although we preached in Swahili there, we worked among the Luo people, so usually I had a Luo pastor with me, so I had a couple guys that for like a decade were always my translators. So they were very used to me. Okay. I'll try.
Então, o Tim foi pastor missionário na África e esteve lá em várias religiões. Swazilândia? Swahili. Swahili? Mwana Sifiwe. Ok. Yeah. E teve sempre pastores a traduzir para ele também à medida que ele ia pregando. So it really is a privilege to be with you this morning. And as I was just looking out over you, I was just again moved by God's Spirit of how grateful we should be that you and I have been introduced and have the privilege of worshiping the one true God. Estava a olhar para esta igreja, a olhar para vocês e a pensar no privilégio enorme que eu e tu temos de podermos estar a louvar o único e verdadeiro Deus. I don't know why I was born where I was born, Não sei porque é que nasci onde nasci or why you were born where you were born. e porque é que tu nasceste onde nasceste. But thank God we were born in a place where somebody told us about Jesus. Mas graças a Deus nascemos num sítio onde alguém nos contou acerca de Jesus, nos falou acerca de Jesus. The scripture today, in one place, is going to tell us that is God's business. He decides our times and our places and our boundaries. A Escritura vai nos dizer hoje que isso foi trabalho de Deus. Ele vai decidir o tempo e o espaço e as fronteiras onde tu vais ouvir falar dele. And the verses that Mark read for us are from Athens, which happens to be where we've lived for the last 5 years. E os versículos que o Marco leu, aqui em Atos 17, fala sobre Atenas, que é onde nós temos vivido nos últimos anos. So one of the things that we've done many times as visitors come is we go up on top of the Acropolis to the Parthenon. Uma das coisas que nós vamos fazer quando temos visitantes é que nós vamos até à Acrópolis, ao Parthenon. You know when Nehemiah rebuilt the wall to the city of Jerusalem? Lembram-se quando Neemias reconstruiu o muro na cidade de Jerusalém? It was about 500 years before Christ. Foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo. At the same time that Nehemiah was rebuilding the wall, the Parthenon was being built in Athens. Ao mesmo tempo que Neemias estava a reconstruir um muro, o Parthenon estava a ser construído em Atenas. So when you walk up and you see the Parthenon, and then you walk down from the Parthenon and you take a right, there's another little hill there that you can climb up, and it's called Mars Hills, or the Areopagus. Quando estamos no Parthenon e descemos, encontramos uma nova a Mars Hill, não sei bem a tradução para português. O Areópago também. Okay. A lot of ways of saying that word. It's okay. Okay. Yeah. O Areópago quando I like the Roman way of saying it, which is Mars Hill. It's easier. So, but as you're standing on Mars Hill, you can look back up at the Acropolis, at the Parthenon, or you can look down to the ancient agora, the ancient marketplace that Paul walked in through during this chapter. Quando estamos no Areópago, podemos quer olhar para o Parthenon, lá em cima, como para o mercado de Roma, quando Paulo andou a passear este capítulo. And we've often stood there on Mars Hill and read verses 26 and 27, which say, "And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they would seek God, if perhaps they might group for him and find him, though he is not far from each one of us." Muitas vezes nós vamos até ao Areópago e de lá lemos os versículos 26 e 27 deste capítulo 17, que diz assim: "De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós." So, over the last 5 years, especially 2015, 16, we had what many places called the refugee crisis. Nos últimos anos, especialmente em 2015 e 2016, tivemos aquilo que nós chamamos a crise dos refugiados. And then you read this verse of Scripture and you have to say, maybe it wasn't the crisis, maybe it was the opportunity that God was presenting to bring them to a new place so that they might find God. E quando lemos estes versículos, pensamos que talvez não tenha sido uma crise, talvez tenha sido a oportunidade a partir da qual Deus está a mostrar o Evangelho a estas pessoas que estão a mudar de sítio, para um novo sítio. In the year of 2016, we had 1 million refugees come through the city of Athens. No ano 2016, 1 milhão de refugiados passaram pela cidade de Atenas. Never been a refugee immigration like that since World War II. Nunca tinha havido uma imigração deste calibre desde a Segunda Guerra Mundial. So it is a crisis in some way, but it also gave us the opportunity at our refugee center there in Athens to engage new families, particularly of Afghans, every day of the week. Certamente é também uma crise, mas sem dúvida nos deu a oportunidade de pregar o Evangelho
lá no campo de refugiados em Atenas. There was a time when 3,000 to 7,000 new refugees were coming every day into Athens. Houve uma altura em que 3 a 7 mil refugiados chegavam todos os dias a Atenas. And we provided a center for them to come where people in their own language would share with them some cold water, some food, a change of clothes, and a spiritual conversation sitting around the table. Nós providenciámos um centro onde dávamos comida, água, roupas novas e também uma conversa com pessoas que na sua própria língua, na língua dos refugiados que estavam a receber, partilhavam também o Evangelho. Many of these come from countries and places that we could never get to, even though God's commanded us to go to them. Muitos deles vêm de países que nós nem sequer podemos ir lá. Que, apesar de Deus nos estar a mandar ir lá, nós nem sequer conseguimos chegar lá. And yet God was bringing them to us as an opportunity to share with them. E Deus estava-nos a trazê-los até nós como uma oportunidade de lhes pregar o Evangelho. Most of them having never heard about Jesus Christ. Muitos deles nunca tinham ouvido acerca de Jesus. Even when we talked to them about Jesus Christ, the ones who had heard about him had been told lies about him. Mesmo quando falamos de Jesus, muitos deles conheciam mentiras acerca de Jesus. And yet each one of them were looking for a new beginning. They had some hope in their lives. No entanto, todos eles estavam à procura de um novo recomeço. Eles tinham alguma esperança nas suas vidas. So as we sit around tables, especially with our brothers who were former Muslims, our Iranian and Afghan brothers who are now followers of Jesus, and they told them the story of Jesus Christ, many of them began to open up and hear it for the very first time. E quando nos sentámos com eles, principalmente com os iranianos, com os afegãos, muitos deles muçulmanos, eles estavam abertos a ouvir o Evangelho que estavam a ouvir pela primeira vez. I'm about to get back to the scripture, but I just wanted to tell you a little bit about what God has been doing there. And what we've seen are 4 things that happen when we see Muslim background people, particularly the people we work with, Afghans, coming to Christ. Eu já vou voltar às Escrituras, mas antes disso quero só dizer-vos 4 coisas que nós temos notado, nos muçulmanos em particular, quando eles estão a ir para Cristo. Very simply, it's this. Number 1, they have a positive encounter with a follower of Jesus. Em primeiro lugar, têm um encontro positivo com um seguidor de Jesus. Number 2, they hear something from the Word of God, a truth from the Word of God. Em segundo lugar, eles ouvem alguma coisa da Palavra de Deus, uma verdade na Palavra de Deus. Number 3, somebody prays for them in the name of Jesus Christ. Em terceiro lugar, alguém ora por eles em nome de Jesus. And number 4, God does something that only God can do to reveal himself to them. E quarto e por fim, Deus faz uma coisa que só Deus pode fazer de se revelar a si mesmo a cada um Often deles. it's just that confirming truth that the Holy Spirit says these things all fit together. Sometimes it's through dreams and visions that God gives them to show them that this is really true. Por vezes é o Espírito Santo a confirmar as verdades já ouvidas, outras vezes é mesmo em visões e sonhos acerca da Palavra de Deus, dizendo que é mesmo verdadeira. What an amazing opportunity. Que oportunidade incrível. That even where you're at today, you can be a part of those first 3 things. Que mesmo onde tu estás hoje, tu podes fazer parte destes primeiros 3 pontos. We can make sure someone has a positive experience with a follower of Christ. Podemos certificar-nos que alguém tem uma experiência positiva com o seguidor de Cristo. As we love the people around us in word and deed. Ou amarmos as pessoas à nossa volta em palavra e em ação. And then as we have spiritual conversations with them, which we have to be willing to do, we can share with them the truth of God's word and we can pray for them in Jesus' name. E quando tivermos essas conversas que devemos ter, podemos partilhar com eles a palavra de Deus e orar por eles em nome de Jesus. You want to be an evangelistic mission church? Just do that. Se quiseres ser um evangelista, um missionário, faz só isso. If we as individuals do that, God will do his part. He'll do the 4th thing. Se nós fizermos isso como indivíduos, então Deus vai fazer a quarta parte. Ele vai fazer o que Ele faz. So let's look quickly today at Paul's example of how he did that wherever he went. E vamos ler agora nas Escrituras acerca de Paulo e como ele fazia isto, onde quer que ele fosse. Paul in Acts chapter 17 is on his second missionary journey. This is about 51 AD, 51 years after Christ. Paulo está na sua segunda viagem missionária, mais ou menos em 51 depois de Cristo. And just for background, if you remember, Paul had the Macedonian call, and he went to Philippi, which is up in northern Greece. And from Philippi, he went to Thessaloniki, and from Thessaloniki, he went to Berea. Paulo teve a visão em Macedónia, e da Macedónia foi para Filipos, de Filipos foi para Tessalónica, e de Tessalónica foi para Bereia. There you go. Good. And Philippi, we know some amazing things happened there as he went down by the river. And then in Thessaloniki and Berea, some amazing things happened, but he got beat up. He got in a lot of trouble in those places, and he had to run away.
E coisas incríveis aconteceram na igreja não, em Filipos, como nós temos estudado também, e depois quando foi em Tessalónica e a Bereia também coisas incríveis aconteceram, mas ele foi espancado e teve que fugir. So, I don't know if you know the geography, but Philippi goes across the north and you come into Thessaloniki and then you turn down along the water, along the Aegean, and you go by Mount Olympus and you go by Berea and then you finally go a long ways down to Athens. Okay. Então, não sei se sabem a geografia, mas de Filipos vai-se até Tessalónica, depois contorna-se até Bereia e de Bereia contorna-se tudo novamente até chegar a Atenas. And so it's very easy for Paul to get on a boat from Berea and go to Athens as well. Então era muito fácil de Bereia apanhar um barco e chegar até Atenas. So he fled. I don't know what this says about Timothy and Silas, but Timothy and Silas got to stay where the trouble was to carry on with the church there. Eu não sei o que é que isto significa acerca de Silas e Timóteo, mas eles ficaram onde os perigos estavam a acontecer. Eles ficaram no meio do perigo. So Paul is waiting in Athens for them, for those two guys. Paulo estava a esperar em Atenas por essas duas pessoas, Timóteo e Silas. And we're going to see as we read all this, actually if we get to Acts chapter 18:1, which I like to quote when I'm leaving Athens to go to Corinth, it says, and then they left Athens and went to Corinth. E depois quando nós chegamos ao versículo 1 do capítulo 18, diz, que eu gosto de ler muitas vezes, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. But the reason I bring that up is Paul's intention was always to go to Corinth because at this time Athens was only about 20,000 people and Corinth probably has over 100,000 people. It was the center of activity. A intenção de Paulo sempre foi ir a Corinto, porque Atenas tinha mais ou menos 20 mil pessoas e Corinto tinha cerca de 100 mil. But Paul had already been at it long enough that he had a way of life. He had things that he did every day in his life. Mas Paulo tinha uma forma de viver, ele tinha certo tipo de coisas que ele fazia todos os dias na sua vida. So let's look at these verses. The first verse, verse 16. Vamos olhar para o versículo 16 do capítulo 17. Says, now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was being provoked within him, and he was observing the city full of idols. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. So Paul is waiting for Silas and Timothy, but he's not idle. He has to walk around the city and see what's going on. Paulo está à espera de Timóteo e de Silas, mas ele não está passivo, não está sentado à espera. Ele está a andar pela cidade e a perceber o que é que se passa lá. He was paying attention to what was going on around him. He was observing, and what he saw was a city full of idols. Ele estava a prestar atenção ao que se passava, a observar, e o que ele viu foi uma cidade cheia de ídolos. In Athens' heyday, some 400 or 500 years before this, it was the place everybody came to worship their idol. Em Atenas, cerca de 200, 300 anos antes disso, era o sítio onde toda a gente ia para louvar, para prestar culto ao seu ídolo. And actually, about 600 years before this, there was a great plague that came over the city, and many people were dying. E, aliás, 600 anos antes disto, houve uma grande praga que se abateu sobre esta cidade e muitas pessoas morreram. And this name doesn't mean that much, but there was a Cretan poet named Epimenides who came up with a plan. And he took black and white sheep, and he went up on Mars Hill, and he let all these hundreds of thousands of black and white sheep go. And wherever they laid down in the city, they sacrificed them to the gods. Houve poeta Creta, que teve plano que era pegar em ovelhas brancas e pretas e largá-las no Areópago, e onde quer que elas parassem, era o sítio onde estava o Deus correto. Era o Deus correto a adorar. So they sacrificed them to the nearest idol of a god. And if they sat down somewhere where there was no idol, guess what they did? They sacrificed them to the unknown God. And they began to come up with statues all over the city. There wasn't just one, there were many statues to the unknown gods in Athens. Eles sacrificavam as ovelhas ao ídolo mais próximo onde elas parassem. E se elas não parassem em lado nenhum, eles sacrificavam precisamente ao tal Deus desconhecido. E se elas parassem no sítio onde não havia, eles construíram aí uma estátua desse Deus desconhecido. So Paul comes on the scene 600 years later, but there's still all these idols to all these gods all over. And Paul sees the city full of idols. Not just a few, but full. And it says his spirit was provoked.
E 600 anos depois, Paulo está a ir a esta cidade cheia de ídolos, ele está a andar pelas ruas e a ver tudo cheio de ídolos, e a Bíblia diz-nos que o seu espírito sentiu-se revoltado, provocado. That word provoked means his soul was troubled, his heart was grieved. It literally, the word means there was a storm within him because of what he saw. O que a palavra original significa é que ele estava perturbado, e a ideia original é que há uma tempestade dentro do seu próprio coração, tendo em conta o que estava a acontecer. What do you think really bothered Saul? O que é que acham que realmente o incomodou? I think what Paul was bothered by was here was a group of people who were very religious, as he talks about them later, and yet they were religious in every wrong way. O que eu penso que incomodou Paulo é que está aqui um grupo de pessoas que são muito, muito religiosas, mas são religiosas em todas as formas erradas de o ser. I have another thought that I can't miss as I go by this scripture, and that is, as we observe our city, what troubles our soul? What do we see that bothers us? Eu queria perguntar-vos, quando nós andamos pela nossa cidade, o que é que nós vemos que perturba e revolta a nossa alma? O que é que nos está a incomodar? So Paul is not just troubled in his soul, he does what he always does, and in verse 17 it says, so he was reasoning in the synagogue with the Jews and the God-fearing Gentiles, and in the marketplace every day with those who happened to be present. Paulo não se limitou a ficar perturbado, e como podemos ler no versículo 17 diz, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. And then in verse 18 there were also some Epicureans and Stoic philosophers were conversing with him. Some were saying, what would this idle babbler wish to say? Others, he seems to proclaim be a proclaimer of strange deities. Ainda no versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Now, we might say, well, Paul was vocationally a missionary, but you have to also see that it was just Paul's way of life, that every day, wherever he went, he engaged people in conversation. E nós podemos dizer que Paulo tinha a vocação de ser missionário, mas isto era a forma de Paulo agir. Em todos os sítios onde ia todas as pessoas, ele entrava nestas conversas. He engaged the people like him, the Jews and the God-fearing, the Greeks who had become Jewish followers. Ele falava com os gentios, ele falava com os judeus, ele falava com os epicureus, os estoicos, todos. But then I really like this phrase that he was engaging everyone who happened to be there. Whoever God put in front of him, that was who he was called to have a conversation with. Eu gosto muito de onde diz, eu agora estou a tentar ver onde é que diz. Até aqui, 17, quando diz que Paulo falava entre os que se encontravam ali. Todos os que se encontravam ali eram alvo desta conversa de Paulo. Yeah, God help us that our way of life would be that we would be ready to have a spiritual conversation with whoever God puts in front of us. Deus nos ajuda a ter este tipo de espírito, que estejamos dispostos a ter uma conversa sobre Jesus com quem quer que seja que Deus coloque à nossa frente. I don't know about your bureaucracy here. You may have some in Portugal, but in Africa it was really bad. You would go to a post office or you go to a government office and you're going to wait in line a long, long time, sometimes days. Não sei como é que é a burocracia aqui em Portugal, mas em África era terrível. Nós íamos, por exemplo, aos Correios ou uma loja do cidadão, pensando no nosso caso, e ficamos muitas vezes dias à espera. I see some of you shaking your head. Yes, you did. And I used to think how horrible to waste my time standing in line all the time. Eu penso que horrível é gastar o meu tempo a ficar numa fila constantemente. And I had a good friend named Bill who'd been a missionary many years, and he said, "Wait a minute, Tim. Was there someone standing in front of you? Was there someone standing behind you?" Eu tenho um amigo meu missionário que é o Bill que me disse: espera aí, Tim, tu tinhas alguém à tua frente e alguém atrás de ti na fila? So what's the problem? God's putting people in front of you every day. He's bringing them right there, and they're stuck right there, just like you're stuck right there. Então qual é o problema? Deus está a pôr pessoas à tua frente e atrás de ti o dia todo. Ele pôs-te aquelas pessoas como tu entraste também ali. So you begin to learn to listen and just hear people's conversations so that you know how you can enter that conversation, as I like to say, without being too weird. Então vocês começam a aprender a ouvir as conversas das pessoas e a saber como é que podemos entrar nas conversas das pessoas sem ser estranho. And then every one of those struggling situations becomes an opportunity for us. Like a refugee crisis
is a struggling situation, but it also is an opportunity if we see God at work in arranging those as divine appointments for us. E todas as situações que são chatas, que são pesarosas, começam a ser vistas como oportunidades, da mesma maneira que a crise dos refugiados é também uma oportunidade para nós podermos falar e partilhar Jesus com as pessoas que Deus apontou para nós falarmos. So Paul's having conversations. He's reasoning with them. And finally these people want to hear more from him. Who were these people? Let's talk about them real quick. Então Paulo está a debater com ele, está a conversar com ele e há pessoas que querem falar com ele. E quem são estas pessoas? Vamos tentar perceber rapidamente. There were the Epicurean philosophers. They were the atheists. Eram os epicureus, que são equivalentes aos ateístas. They were the eat, drink and be merry crowd. Eram aqueles que era comer, beber e ser feliz. They were often called the Garden Club. Eram o chamado Garden Club, vocês percebem, mas é o clube do jardim. They believed the greatest good was to seek sustainable pleasure and to be in a state of tranquility and to be free from fear and pain. Eles acreditavam que o que era desejável era um estado de prazer total, ausência de medo, tranquilidade e sem dor. They said we should not fear God or death because if there is a God, he's too far away to matter. Não devemos temer Deus nem a morte, porque se existe Deus, está longe demais para nós podermos alcançar. And then there were the Stoics. We get the word to be stoic from that. Depois há os estoicos, nós recebemos a expressão ser estoico destas pessoas. As opposed to the atheists, these are the pantheists. They believe God was in all of nature. They were the grin and bear it group. Em oposição aos epicureus, nós temos os estoicos, que são as pessoas que são os panteístas. Eles acreditam na natureza, acreditam que Deus está em tudo. E agora, they were the grin and bear it group. Grin and bear it. Grin and bear it. Ok. São as pessoas de sorrir e acenar. Sorrir e aguentar, se calhar assim fica melhor. They were called the Painted Porch Club. Okay. São o clube do alpendre pintado. Yeah. So, their response to Paul, these folks, very different groups, but people who love to talk about things, their response was what? They called him an idle babbler. They said, what does this idle babbler have to say to us? E a resposta destas pessoas para Paulo, eles disseram, vem aí no versículo 18, que quer dizer esse tagarela. O que é que ele tem a dizer para nós? He has some strange teachings. And probably they thought he was preaching two new gods, one called Jesus and one called resurrection. Eles notaram que Paulo tinha um ensino diferente e era como se eles achavam que Paulo estava a apresentar deuses diferentes, um chamado Jesus e outro chamado ressurreição. So they took him up onto Mars Hill, the Areopagus. Então eles levaram-no até o Areópago, Which was the high court place of the high court in Athens. It's the same place that Socrates was brought for trial several hundred years before. Era como se fosse o Supremo Tribunal. Foi o mesmo sítio onde levaram Sócrates vários anos antes. They said, we want to know these strange teachings. Verses 20 and 21. Verse 19, they said, may we know what this new teaching is that you're proclaiming. In verse 20, you're bringing some strange teachings. We want to know what these things mean. Now all the Athenians and strangers visiting there used to spend their time in nothing other than telling or hearing something new. Do versículo 19 até o 21. Então, tomando-o consigo, levaram para o Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. So this is all set up for Paul now. It's kind of like he is put on the stage and given the opportunity to preach one of his greatest sermons. Então está tudo preparado para Paulo. Prepararam o Paulo e ele tem tudo para pregar um dos seus melhores sermões até então. So now we begin what's often called Paul's Sermon on Mars Hill. E agora vamos ter aquele que é chamado o Sermão de Paulo no Areópago. It's actually one of the most dramatic and fully reported speeches in all of Paul's missionary journey. É um dos mais dramáticos e extensos e detalhados discursos de Paulo em todo o seu trabalho missionário. And it's very interesting that Paul starts where they're at. He doesn't attack their idolatry. E Paulo começa a falar do que está a ver. Ele não ataca a sua idolatria. He does say, now I know you have this unknown God, and I'd like to talk about this unknown God a little bit and explain who the real God is.
Ele começa por dizer, eu sei que vocês têm este Deus desconhecido, então deixem-me falar desse Deus desconhecido e explicar quem Ele é. I think Paul's example here helps me to understand that we should more often be talking about what we're for and not what we're against. Isto leva-me a crer que nós devemos muito mais falar daquilo que nós somos a favor e muito menos acerca daquilo que nós somos contra. We know Paul was against idolatry. It says his whole spirit was in a storm over the idolatry in the city. Nós sabemos que Paulo era completamente contra a idolatria. Ele diz que o espírito dele estava revoltado da idolatria que encontrou na cidade. And yet when it says now he stands in the midst of them on Mars Hill, he begins by identifying with who they are and actually compliments them on being very religious about everything. Matter of fact, he says you're too religious. E neste sermão no Areópago, o que vemos é Paulo a identificar-se com eles, até elogiá-los do louvor que eles estavam... Do louvor não. Do Deus desconhecido que eles estavam a adorar e da sua religiosidade. 22 and 23. So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I observe that you are very religious in all respects. For while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, to an unknown God. Therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you. Versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paul had the ability to compliment you, and at the same time, after you hear him say it, you're like, I think he just slammed me. Paulo tem uma forma de falar, quando nós estamos a ouvi-lo falar, pensamos, eu acho que ele acabou de me criticar. He honors them for their worship, but then he's like, you worship knowledge, and yet you're worshiping ignorance. Paulo está a dizer, de certo modo, que eles que eles louvam o conhecimento e, no entanto, vocês estão a louvar, a cultuar a ignorância. So Paul says, let me tell you what God really is, who God really is. Paulo diz, então, deixem-me falar acerca de quem Deus realmente é. How God really works. Como é que Deus realmente trabalha. Verses 24 through 25. The God who made the world and all things in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Paul's looking right at one of the largest temples in the world as he says this. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Paulo, quando está a dizer isto, está a olhar para um dos maiores templos, uma das maiores construções alguma vez feitas. Nor is he served by human hands as though he needs anything, since he himself gives all people life, breath, and all things. And he made from one man every nation of mankind to live on the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they would seek God, and perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. Versículos 25 a 27. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. He is God. He is the Lord of heaven and earth. He made the world and everything in it. He is the Creator God. Ele é o Deus do céu e da terra. Ele fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é o Criador, Deus. He does not dwell in temples made with human hands. He's not served by our human hands. As a matter of fact, God doesn't need anything from us. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos humanas e ele não precisa de nada de nós. Actually, we need everything from God. It is Him who gives us everything we need, our life, our breath, all things. Na verdade, somos nós que precisamos de tudo de Deus. Ele dá-nos tudo o que nós precisamos, a nossa vida, a nossa respiração, todas as coisas. He made the first man, and from then He made every nation of mankind. Ele fez o primeiro homem e daí fez todas as nações da humanidade. He made them so that they would seek God. Ele fez-los para que pudessem procurar Deus, buscar Deus. That they might struggle to find Him, and that they might understand that God is not far away. Para que tateando possam achar e para que possam perceber que Deus de facto não está longe.
which is right in the face of what many of them had been proclaiming, that God is far and we can't find him. Que é mesmo uma chapada de luva branca naquilo que eles estão a proclamar, que Deus está longe demais, que não conseguimos alcançar. And many religions today think of God as far away and we can't get to him. E muitos religiosos hoje pensam exatamente isto, que Deus está longe demais, que nós não conseguimos chegar até lá. Or that we have to do something to entice God to come to us. Ou que temos que fazer alguma coisa para incentivar Deus a vir até nós. I hope I say this a couple times, but the fact is our true faith in Jesus Christ is not about what we do, it's about what Jesus Christ did for us. Eu não me canso de repetir isto. A nossa fé em Jesus Cristo não é acerca do que nós fazemos por Ele, é do que Jesus fez por nós. Verse 28, for in him we live and move and exist, and even some of your own poets have said we are all his children. Being then the children of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone or an image formed by the art and thought of man. Therefore, having overlooked the time of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. Versículos 28 até ao 30. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. So I see a truth and a hope and a requirement in that. Eu vejo uma verdade, uma esperança e um requerimento aqui. The truth is all of your efforts to create a God the way you want him and all your efforts to make him fancy and something other than what he is are not going to work. A verdade é que todos os vossos esforços para procurarem Deus, todos os vossos esforços para construir todas essas coisas não valem nada. It's not in a place, it's not in the people around us. Não é num sítio que o vais achar, não é nas pessoas à volta de nós. But the hope is this. Here's the truth. That's the hope. Is that God is willing to overlook our ignorance. He gives us an opportunity. He could have destroyed us in our ignorance, but He's willing to overlook our sin and our ignorance. E a esperança é esta, é que Deus não vai ter em conta a nossa ignorância. Ele podia esmagar-nos a nossa ignorância e deixar-nos a nossa ignorância, mas Ele vai além da nossa ignorância. But He does have a requirement, and that is that we repent. Mas Ele tem, de facto, um requisito, que é que nós nos arrependamos. And we often think about repentance as just our sin, and that's true. We need to confess our sins and ask Christ to forgive us our sins, and we need to have a different opinion about sin. But He's also talking about here about changing our mind about who God is. E muitas vezes nós temos uma compreensão acerca do arrependimento, que é pedir perdão pelos nossos pecados, mas vai além disso, vai louvar Deus por quem Ele é, mudar a nossa maneira de pensar. He is the creator God, the sustainer God. He is the God who, He's going to make it very clear here, provides a way of salvation only through the person Jesus Christ. Ele é o Deus criador, o Deus sustentador, é o Deus que providencia um meio de salvação apenas em Jesus Cristo. It says in verse 31, because He has fixed a day when He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. We know that's Jesus, right? Vemos isso no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E nós sabemos que isto é Jesus. And you see what happens here. If you can picture them sitting around on this big, no trees, big hard rock. If you've been up there, there's not much there. And they're all sitting around there and they're all engaged in this intellectual conversation. And all of a sudden the intellectual conversation says you have to make a choice. E consegue imaginar no Areópago, estão as pessoas todas a falar, não há muita coisa ali, e de repente naquele discurso todo intelectual, aquilo chega a um ponto em que Paulo diz, e agora tu tens que tomar uma decisão. So when they heard of it says when they heard the resurrection of the dead, some began to sneer, and others said, "We will hear you again concerning this." So Paul went out from their midst. But some men joined him and believed. Among them were Dionysius and the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Versículos 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais.
So he says there is a gospel truth, and the gospel truth is this: there is a judgment coming. Hebrews 9:27 says we're all have an appointment with death, and then comes judgment. Há uma verdade bíblica aqui que é, há um julgamento que está a caminho. Há um julgamento que vem após a morte. A morte vem para todos e depois disso o julgamento. And he is a righteous God. That's the truth about this God. And he has given us our only hope through the resurrection of Jesus Christ, who pays the price for our sin that keeps us from being righteous and provides righteousness for us. E Deus é um Deus justo. É um Deus que enviou o seu único Filho para ressuscitar, para nos dar a sua justiça e que possa ser essa justiça pela qual nós somos vistos em vez da nossa. And this is the dividing point, Jesus Christ. E este é o ponto divisor, Jesus Cristo. The man. They found out that the other God wasn't named resurrection. The other God is Jesus, and it's about his resurrection. Eles perceberam que o outro Deus não se chama ressurreição, o outro Deus continua a ser Jesus e é acerca da sua ressurreição. And their response, three responses, very clear here. E há três respostas muito claras aqui. Some sneered, Alguns escarneceram, others said, "We'll hear you again concerning this," outros disseram, ouviremos-te noutra ocasião, and some believed. e alguns creram. I think that's true today Eu acho que isso é verdade hoje, when we share the truth. quando partilhamos a verdade. What Paul wanted them to leave their ignorance and believe in Jesus Christ. O que Paulo queria é que eles abandonassem a sua ignorância e crescem em Jesus Cristo. It's kind of like they said, we know there's more to God than what we can understand or know, and so we call it the unknown God. É um bocadinho como eles disseram, que eles diziam, sabemos que há um bocadinho mais a Deus do que nós percebemos, mais Deus do que nós percebemos, e por isso nós louvamos-lo no nome de Deus desconhecido. And so Paul lays it out very clearly. E Paulo põe de uma forma muito clara. The truth about God is that he is creator, sustainer, and savior. A verdade acerca de Deus é que Ele é Criador, sustentador e Salvador. The truth about the gospel, A verdade acerca do Evangelho, grace and forgiveness. graça e perdão. A verdade acerca do Evangelho é graça e perdão. I almost made it. Sorry. We are lost under judgment. We need Jesus. Nós estamos perdidos neste julgamento. Nós precisamos de Jesus. Again, it's not what we do with our hands. It's what Jesus did for us. Novamente, não é o que nós fazemos nas nossas mãos, na força da nossa mão, é o que Jesus faz por nós. There is a time to response. Paul calls for a response here. He presents Jesus to them. To the Epicureans, he is not far away. They said he's far away. He's not far away. To the Stoics, he's not in nature. He's in the man Jesus Christ. Ele pede-nos uma resposta. Aos epicureus ele dizia, não, Deus não está longe. Aos estoicos ele dizia, não, Deus não está na natureza, não está em todas as coisas. Ele é um homem, é o Senhor Jesus Cristo. In a few minutes, Paul gives them a great theology about who God is. Em poucos minutos, Paulo dá uma grande teologia acerca de quem Deus é. It is God that made us, not we him. Foi Deus que nos fez, não fomos nós que fizemos Deus. He's God, you're not. Ele é Deus, tu não és. God is the giver and doesn't need anything from us. Deus é o doador e não precisa de nada de nós. Our salvation is not anything that we do or did or continue to do, but what Jesus finished on the cross. A nossa salvação não é o que nós já fizemos, fazemos ou vamos fazer, mas é o que Jesus fez na cruz. God doesn't evade us, but rather He wants us to find Him. And He came to us so that we might find Him. Deus não se está a esconder de nós, mas Ele revelou-se a nós, Ele quer que nós vamos até Ele e revelou-se para que nós o possamos encontrar. And the last thing Paul states in his theology is we have a responsibility to repent and turn to God. E a última coisa que Paulo diz, nós temos uma responsabilidade de nos arrependermos e nos convertermos a Deus. This morning, as we begin to finish, let's turn it towards ourselves a little bit. It's not enough to be very religious. Agora que nos aproximamos no fim, vamos virar isto para nós um bocadinho. It's not enough to have endless theological discussions. Não é suficiente ser religioso e não é suficiente ter intermináveis conversas teológicas. It's only enough when we repent and follow Jesus. Só é suficiente quando nos arrependemos e seguimos Jesus. So, let me give you a few practical applications. Deixem-me dar-vos algumas aplicações práticas. Right now, today, think about this. Think about the unknown gods in your life. Hoje pensa nisto, pensa nos deuses desconhecidos da tua vida.
people, places, and things that we worship. Pessoas, lugares e coisas que nós louvamos. Idols are anything that takes God's place in your life. Ídolos ou o que quer que seja que tira o lugar de Deus na tua vida. Where you go to find security and significance. It's not always bad things, but sometimes it's bad things that are put in the wrong priority in our life. Onde é que tu vais em busca de segurança e de significado? Nem sempre são coisas más. A maior parte das vezes são coisas que nós simplesmente colocamos no lugar de Deus. Let me give you 3 or 4 and then you can think of your own, okay? Some of these you'll like, some you won't. Deixa-me dar 3 ou 4 exemplos e depois podem pensar vocês por vocês próprios. Algumas vão gostar, outras não. I call them unknown gods because we don't call them gods, but they are sometimes. We need to recognize them for what they are. Number 1, work. Chamamos-los deuses desconhecidos, mas são desconhecidos porque nós não os reconhecemos como Deus, mas devemos chamá-los pelo nome. Um deles é o trabalho. There's nothing wrong with a job and doing work unless it leads us to ignore God's ways in our life. Não há nada de mal com um trabalho, em ter um trabalho, a menos que nos impeça ou que nos afaste de Deus e o trabalho de Deus na nossa vida. Number 2, sometimes we worship success. Em segundo lugar, o sucesso, por exemplo. Again, God wants us to succeed, but not if it's outside the will of God and if we're following other people's interest rather than God's interest. Outra vez, Deus quer que nós tenhamos sucesso, mas não que tenhamos o sucesso que as outras pessoas querem que tenhamos, e se isso significa procurarmos os nossos próprios interesses e não os de Deus. I recently read a book called When God is Small and People Are Big. Li recentemente um livro chamado Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes. And I remember when that book was delivered to my house, one of my granddaughters was there and she said, everybody knows that's not true. God's not small and people are big. And yet sometimes our opinion of what people think is bigger than the God in our life. E quando recebi esse Sorry, I livro, gave you a lot, uma das minhas netas dizia: toda a gente sabe que isto não é verdade, Deus não é pequeno e as pessoas não são grandes. No entanto, muitas vezes nós deixamos que Deus seja pequeno nas nossas decisões e que as pessoas tenham muito mais importância do que Ele. Don't worry, I'm almost done. Não se preocupem, estou quase a acabar. The next one is I think, really true today. Phones. A última eu acho que é muito real hoje. Telemóveis. If you can't stop checking your phone, I hope you didn't do it just now. Every 5 minutes, and you give more attention to your phone than your loved one and others, it's become a God in your life. Se não consegues deixar de olhar para o teu telefone de 5 em 5 minutos, eu espero que não tenham feito isso neste sermão, e se estás a dar mais importância ao telefone do que às pessoas com quem estás, esse telefone é um ídolo na tua vida. For young people, teenagers, listen to this one. How about your image? You worship your image. Adolescentes e todos também. Let E que me tal a vossa imagem? tell you how this works out. Facebook, Instagram, you project a perfect life, a perfect relationship. Deixa-me mostrar como é que isto funciona. No Facebook, no Instagram, nós projetamos uma imagem perfeita, uma relação perfeita. You want to portray a perfect friendships and groups, and it can be a substitute for the joy that you should only find in Jesus, your security and your purpose in life. Retratamos sucesso nos grupos, nas nossas relações, e pode ser uma forma de substituirmos a satisfação que só podemos, o significado que só encontramos em Jesus, em ter Jesus nas nossas vidas. One test for your image online is, does your image online give any glory and credit and honor to Jesus? Um teste para a nossa imagem online é: será que as imagens que tu colocas online dão alguma glória a Jesus e honram? Sorry, young people, this applies to us adults as well. Os mais novos, isto também se aplica aos mais velhos. How about materialism? That's the one we think about. Things, stuff, and more stuff. E o materialismo, que é daquelas que nós pensamos mais facilmente: comprar coisas e mais coisas. Yeah. So let's think about the unknown gods in our life. É isso. Vamos pensar nos deuses desconhecidos das nossas vidas. Let's think about who God really is. Vamos pensar em quem Deus realmente é. Let's get smart. Let's forsake our self-deception that we have made God first, and let's make God the God of our life. Vamos ser espertos, vamos deixar de nos enganar a nós próprios dizendo que estamos a pôr Deus em primeiro lugar, e vamos deixar que Deus seja de facto o primeiro nas nossas vidas. Think about how you're responding to the one true God today. Pensem como é que estás a responder ao único Deus vivo hoje. Are you sneering at him? Are you mocking him? Estás a sorrir e a gozar com Ele? Are you still on an intellectual discussion with him?
Estás numa discussão intelectual com ele? Or are you a fully following, committed Jesus person? Ou és um pleno e comprometido seguidor de Jesus? Let's fully follow him. Vamos segui-lo com tudo o que temos. Let's pray together. Vamos orar. Father God, thank you for your word. And thank you for the way you love us and you're patient with us. Father, thank you that in our ignorance you've been patient with us. And even day to day, as we should have learned these lessons, that we still put other things before you. Father, help us not only to worship the one true God, may we do it every day as a way of life. And Father, help us as we see those in the world around us that worship something other than the true God. Help us to see them as an opportunity that we might have spiritual conversations and share with them the love of Christ. Father, we pray as we end this year in just a few days that we'd look forward to what you have for us. We thank you for the truth of who you are, for the hope that we have in you. Help us to yield ourselves completely and humbly before you. In Jesus' name we pray. Amen.